E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, pediu para ser transferido da primeira para a segunda turma da Corte. O pedido foi anunciado nesta terça-feira durante sessão plenária. A mudança, se aprovada, tira Luiz Fux das próximas etapas do julgamento da suposta trama golpista. Vale lembrar que a segunda turma é formada por Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques e tinha como integrante o ex-ministro Luiz Roberto Barroso, que se aposentou neste mês. Agora, Carlo Cauti, essa é uma decisão que ocorreu agora há pouco, esse pedido, essa solicitação do ministro Luiz Fux, que ainda vai ser analisada pelo presidente do Supremo, ministro Edson Fachin. Como o ministro Luiz Fux é o mais antigo da primeira turma, ele tem preferência nesse pedido para fazer a substituição para seguir para a segunda turma. Pois é, Paula, e isso vem após o Fux ter dado o único voto decente, vamos dizer assim, no processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e agora também no caso do chamado núcleo das fake news no processo. E aí também, agora acabou de se formar também maioria para condenar essas pessoas. Agora, Fux votou para anular a ação penal contra os réus do núcleo 4, do suposto golpe que nunca ocorreu, e contemporaneamente ele pede para ser transferido para a segunda turma. Claramente, a pressão que ele sofreu e até as desavenças com o Gilmar Mendes, lembramos que o Gilmar insultou Fux nos últimos dias, na semana passada, isso com certeza deve ter pesado, e essa decisão esse pedido de transferência parece um sinal para toda a sociedade brasileira de que não é possível ter um convívio com outros ministros que tomam decisões como aquelas que levaram à condenação do ex-presidente Bolsonaro e de outras pessoas, outros membros do seu governo, condenações completamente fora de qualquer lógica jurídica e de qualquer sentido, lembrando que foram condenações baseadas na existência de uma suposta minuta do golpe, minuta que ninguém nunca viu, na base de uma delação do Mauro Cid, que depois se retratou, foi preso novamente e foi obrigado a fazer outra delação. Basicamente, foi submetido a tratamentos desumanos e degradantes para que ele falasse. Tudo isso levou a uma condenação que é claramente uma farsa, e Luiz Fux decidiu não compartilhar com esse processo e agora pede para sair da turma que tomou esta decisão completamente antijurídica. Então, é um sinal para a sociedade brasileira que deixa a refletir, com certeza. O clima não deve estar nada fácil, daqui a pouco a gente vai falar de julgamento hoje do núcleo 4, O ministro Luiz Fux, mais uma vez, abriu divergência, foi voto contrário ali dos colegas e durante a sessão, então, manifestou esse interesse em trocar de turma, seguir para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que tem ali um desafeto, Gilmar Mendes, mas tem também André Mendonça, tem Nunes Marques e também Dias Toffoli compondo ali a segunda turma. O Dias Toffoli que tinha saído também da primeira turma, ele foi para a segunda turma numa dessas últimas mudanças aí de ministros. Acho que a gente tem 2 pontos aí. Primeiro, o Fux fez o que deveria ter feito, o que acreditava que tinha que ser feito, e eu acho que ele sabe que não há mais nada para fazer na primeira turma, lamentavelmente. Veja como o Brasil hoje vive um vale-tudo de desgraça institucional, se vocês me permitem ser um pouco mais duro aqui no adjetivo. Nós não temos hoje nenhuma certeza de qual regra vale diante do Supremo Tribunal Federal. Nada que está escrito na Constituição é garantido, porque o Supremo pode mudar de opinião e ele pode mudar a própria opinião no dia seguinte de acordo com as conveniências. Ou seja, não tem devido processo legal, ou seja, seguir regiamente o que prevê a lei em garantias, obviamente, do acusado. Isso valia nos anos 80. Na redemocratização, isso valeu durante todo esse tempo. Hoje não vale mais, dependendo de quem é o réu. É uma expressão, o Marcília pode falar com mais propriedade aqui, capa de processo. Dependendo de quem for o acusado, bom, aí a regra vale ou não vale, a lei vale ou não vale. Ou seja, você não tem mais certeza. O Fux hoje, quando vai na primeira turma, ele vai para fazer um trabalho praticamente hercúleo. É um trabalho de fé, uma profissão de fé naquele momento. Ele defende a lei. Aliás, eu acho que eu preciso relembrar que é aquele momento ainda do julgamento do primeiro núcleo lá, em que ele diz direito penal é prova. Se não tem prova, não dá para levar ninguém à cadeia.
Sim, não tem, e as provas não foram apresentadas. São todas falhas, a gente tem denunciado isso com muita frequência aqui. Esse é o primeiro ponto, eu acho que ele já não tem mais o que fazer lá, ele não suporta, ele tá isolado, visivelmente isolado, aliás, em algum momento ridicularizado também com aquelas piadinhas do Alexandre de Moraes no dia da proclamação ali do resultado, que foi antecipado da sexta para quinta-feira. Enfim, aquilo foi uma cena dantesca, com a participação inclusive do Barroso, que segundo se imaginava, era amigo do Fux, porque são do Rio de Janeiro, enfim, essas coisas todas, que foi lá participar, sabe-se lá por quê. Sem contar essa grosseria do Gilmar Mendes que a gente ficou sabendo recentemente. O segundo ponto é que, se a gente olhar do ponto de vista pragmático, com a segunda turma, ele teria alguma chance de ver o direito prevalecer, ou seja, uma opinião técnica prevalecer numa maioria de 3-2. Dá para imaginar que Gilmar Mendes e Toffoli votem no mesmo sentido, e dá para imaginar que Nunes Marques, André Mendonça e ele, Toffoli, se passar a fazer parte, Fux, se passar a fazer parte da segunda turma, você teria casos que forem para a segunda turma não ficarem exatamente essa certeza de 4-1. Uma certeza completamente estapafúrdia quando se fala da Suprema Corte Brasileira. Acho que tem dois movimentos aí do Fux e acho que em algum momento ele percebe que não tem mais nada para fazer na primeira turma, lamentavelmente. A primeira turma está tomada, né? Está tomada pela opinião do Alexandre de Moraes, que é seguida por outros 3 ministros. Marcelo, eu quero te ouvir sobre esse pedido de transferência do Fux, mas só para acrescentar aqui mais uma informação, um pedido também do ministro Luiz Fux para revisar o voto no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Luiz Fux pediu para fazer uma revisão gramatical no texto, que tem ali mais de 400 páginas. O voto foi encaminhado à Secretaria Judiciária do Supremo no começo de outubro e é o último que falta para a elaboração do acórdão, que é o documento que formaliza, então, a decisão e abre o prazo para recursos. Durante o julgamento, Fux foi o único ministro a divergir do relator, Alexandre de Moraes, e votou pela absolvição de Bolsonaro, condenado pelos demais ministros a 27 anos e 3 meses de prisão. A publicação do acórdão é considerada uma etapa decisiva, pois só depois dela pode haver, então, o julgamento de eventuais recursos e a execução da pena. Com o pedido de revisão feito por Fux, o prazo para a publicação do documento fica adiado. Marcília, na verdade, ele pediu, pelo menos o que saiu na imprensa, para fazer uma revisão gramatical, porque é um voto bastante extenso, a gente acompanhou mais de 13 horas de leitura, mais de 400 páginas, isso provavelmente vai ficar arquivado e ele quer fazer ali uma revisão, nada que possa alterar o rumo do que já foi decidido ali no voto do Fux, né? Pois é, seria muito bom que o ministro Moraes, inclusive, também começasse a pedir que os seus votos fossem revisados gramaticalmente, né? Talvez desse muito trabalho, é muito extenso, são muito extensos os erros gramaticais que ele comete. Mas veja só, o que está por trás dessa questão, né, da revisão gramatical? Quando uma parte pede, por meio de recurso, embargos de declaração e etc., o ministro ou o juiz pode rever o seu voto. Mas quando é uma revisão material, ou seja, apenas gramatical, o próprio juiz ou o próprio ministro pode fazer isso sem que a parte peça, sem uma motivação. Então é disso que se trata. Por isso que ele fez esse pedido. Talvez não seja meramente uma revisão gramatical. Talvez ele queira, de fato, dar mais robustez ao seu voto, torná-lo mais sólido nos argumentos ou uma questão ou outra. Não acredito que seja mais que isso. Como algumas pessoas têm dito, ele vai segurar o processo ou acórdão com isso. Bom, mas se ele segurar, isso muda em quê? A vida, por exemplo, do Bolsonaro, que já está preso e que está inelegível por conta da justiça eleitoral, que nada tem a ver com isso. Então não seria algo que poderia ser nesse sentido estratégico, e ele também não incluiria ou modificaria estruturalmente o seu voto, porque isso daria margem a todos os que estão criticando o Fux justamente por agir dentro, vamos dizer assim, das 4 linhas. Todo mundo está criticando hoje o Fux, os próprios colegas, por ele justamente seguir a lei, e aí teria um motivo para criticá-lo por ele não seguir a lei, né? Se ele acrescentasse algo que não devesse nessa revisão gramatical. Então não acredito que seja mais do que uma estruturação do próprio voto, mas também não é só uma revisãozinha gramatical. Ele usou desse artifício para dar mais robustez, provavelmente, ao seu voto. Sobre
essa questão anterior, que também foi comentada sobre a mudança para a segunda turma, o Piotr falou bem, né? Nós não sabemos hoje qual regra que está vigente diante do STF, mas nós também não sabemos qual a regra que está vigente do STF diante de nós, né? Então, estamos todos completamente perdidos no comportamento da população em relação ao STF e do STF em relação a nós. Vale tudo, parece que vale tudo. E esse me parece ser o bom resumo dessa primeira turma. Então o ministro Fux não consegue mais trabalhar lá dentro, está claro isso, né? E é uma cabeça só que pensa. Nós tivemos agora em agosto um levantamento feito por um jornal dizendo que 95% das decisões da primeira turma, elas são do ministro Moraes, tomadas monocraticamente pelo ministro Moraes, são referendadas pela primeira turma. Então a primeira turma é o ministro Moraes. Sim. Então acho que ele quer fazer com que o seu trabalho tenha algum valor, quer pensar com a própria cabeça e por isso vai para a segunda turma. Uma segunda turma que inclusive está o ministro Gilmar Mendes, que fica se intrometendo no voto dele, então talvez ele vá para a segunda turma, o ministro Gilmar Mendes já pode falar diretamente com ele. Possam discutir ali no plenário. Fazer um debate tete a tete, pessoalmente. Não pela imprensa.